Finalmente eu consegui fazer essa lapela funcionar, né? Tinha comprado ela e tava tentando aqui configurar e só consegui há pouco tempo. Já tinha quase um mês que eu tinha ela e tava dando pau no PC. Bom, mas não é para isso que você tá aqui, né? Para discutir esse assunto de microfone. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, no meu ponto de vista, o mais importante a respeito de segurança sobre hard wallet. Às vezes você compra uma hard wallet e acha que está protegido, mas não é bem assim. Se você não ativou a função passphrase que tem na sua hard wallet, garanto para você que você está totalmente desprotegido. E muitas pessoas não fazem a mínima ideia do que seja uma passphrase. Você sabe o que é? Então segura aí que logo após a vinheta a gente vai bater um papo sobre segurança, passphrase e muito mais. Antes de começar esse vídeo, já queria dizer para você, se houvesse outra forma de fazer isso, com certeza eu faria, não estaria aqui falando várias e várias vezes. Mas quero pedir para você, tá aí embaixo o sininho, não custa nada, clica nele, se inscreve no canal, deixa seu like aí, né? Comenta, compartilha, ou deixa o seu dislike também, não gostei, Nando, ó, falta isso e aquilo, entendeu? Deixa um comentário, tira sua dúvida, com isso você vai contribuir com o canal, tá? E vai fazer com que o algoritmo, né, do YouTube reconheça e mande esse vídeo para outras pessoas que se interessam pelo assunto, talvez possam estar passando por uma dificuldade, não sabe o que é esse tema e pode ajudar ele num possível golpe, né? Afinal, nunca é demais a gente se proteger e querer itens de segurança. E fazendo um adendo aqui, né? Eu não sou patrocinado por ninguém, não tenho contrato com nenhuma empresa de hard wallet. Meu canal também não é monetizado, entendeu? Então eu não recebo por nada. A única intenção aqui mesmo é contribuir com o conhecimento, com a segurança. E eu espero que você faça um bom proveito e tenha um bom aprendizado a respeito disso e faça suas críticas, né, a respeito do tema. Sem mais delongas, então, bora pro tema, que é passphrase e segurança, né? O que seria passphrase? Bom, passphrase nada mais é do que uma palavra a mais, né? Nas suas palavras, nas suas seeds, que no caso seria a sua carteira, tá? Muitas pessoas se confundem o que seria carteira. Ela acha que a Trust Wallet é a carteira dela, que a SafePal é a carteira dela, que a Trezor é a carteira dela, né? E outros aplicativos, e na verdade não é isso, tá? A sua carteira são suas palavras. Aquelas palavrinhas lá que você escolhe 12, 24, né? Então aquilo ali que seria a sua carteira. E uma passphrase nada mais é do que uma palavra a mais na sua carteira que vai fazer com que o endereço dela modifique completamente. Nando, não estou entendendo nada. Como assim uma palavra a mais? Se uma carteira ela tem 12 palavras, uma palavra a mais seria a 13ª. Se uma carteira tem 24 palavras, uma palavra a mais seria a 25ª. Mas o mais interessante disso tudo é que se uma carteira ela tem 12 palavras, ela tem um endereço. E se você adiciona uma palavra a mais, que no caso seria a 13ª palavra, esse endereço vai modificar completamente. Seria um novo endereço. É como se você pegasse essas 12 palavras e colocasse ela dentro da 13ª palavra. E com isso gerasse um novo algoritmo, uma nova sequência de criptografia, né? E aí essa sequência se torna a sua carteira principal e que necessita de uma palavra a mais que não está no livro das 248 palavras que são da blockchain. Como assim, Nando? Não estou entendendo. Para tudo. Vamos do começo. Bom, antes de eu continuar esse vídeo, eu quero pedir para você ter paciência, porque realmente é um tema muito complexo. É um tema muito difícil de se explicar e que você tem que ter paciência. Talvez você assista esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, tenta assistir ele
para você realmente entender o que eu estou querendo passar para você. Porque esse é um tema de complexidade, né, alta e que vai gerar para você bastante segurança. Então eu espero que você assista várias vezes para poder entender. Vamos começar do começo de novo para ficar bem mais fácil. Quero fazer uma retificação aqui do que eu disse. Na verdade não são 248 palavras, são 2048 palavras, bem mais, né? E que na verdade eu mesmo achava que o número de palavras existentes, né, na blockchain para fazer as carteiras, né, para se criar as carteiras, seria o dicionário americano. Eu achava que não tinha uma lista, né, mas realmente existe uma lista. Ela está disponível até na GitHub, tá? E tem lá, são 2048 palavras. E para você saber o número de combinações necessárias, né, para alguém achar sua carteira, você teria que fazer fatorial, no caso, análise combinatória, né? Pegar lá. Se tem 12 palavras, a primeira palavra, no caso, como não se repete, né? A primeira seria 2048, aí a segunda palavra 2047, porque você já usou uma palavra na primeira casa, né? Na segunda casa, 2047, na terceira, 2046, e assim você vai multiplicando, né? 2048 vezes 2047 vezes 2046, 2045, e assim você vai indo até chegar na casa 12, e isso daria o número de combinações, né, que se daria para fazer. Realmente são muitas combinações. Só que o que você precisa entender é o seguinte: na blockchain, mesmo que exista esse tanto de combinações, na verdade só existem apenas 3 combinações, né? E é isso que as pessoas não entendem e que deixa a sua carteira muito mais vulnerável do que você imagina. As pessoas acreditam que o hack, o invasor, ele tem que adivinhar todas as palavras. E na verdade não é bem assim que funciona. Eu sei que é muito difícil, praticamente impossível a pessoa achar as suas palavras, e realmente, mas nada impede que ele ache de outra pessoa, porque não se trata, né, na verdade, de acerto e erro, só se trata de acerto. Não, Nando, eu preciso entender o que está acontecendo. Como assim só se trata de acerto, não se trata de erro? Bom, vou te dar um exemplo. Quando você vai no caixa eletrônico e você digita o número da sua conta, você precisa do número da sua senha, né? E aí é conta casado com senha. Na blockchain é diferente. É como se você acessasse através da conta, apenas o número de conta. Então, pouco importa, se supondo que seja num caixa eletrônico, qualquer número de conta que você digitar lá vai ser um número de conta válida. A diferença é que você vai achar 3 tipos, que seria o quê? Conta não criada, conta já existente com saldo e conta já existente sem saldo. Então essas são as 3 únicas possibilidades. Porque se você pegar todas aquelas palavras da blockchain e for colocando uma a uma, eu posso então acertar a sua carteira. Mas eu estou acertando de outra pessoa uma carteira que não foi criada ainda. Então, isso ainda é muito vulnerável. É claro, como eu te falei, é muito difícil, entendeu? Como dizem, né? É mais fácil uma estrela cadente cair em você no meio do universo, entendeu? Então, assim, é uma dificuldade enorme, mas não quer dizer que você não esteja correndo, né, algum tipo de perigo, deixando ali. Por quê? Porque com certeza tem alguém agora testando palavras em casa, colocando lá aquelas 12 palavras. Ah, Fernando, mas ele não vai acertar minhas 12 palavras. Tudo bem, ele não vai acertar as suas 12. Ele vai acertar as 12 de outra pessoa. Ou de alguém que não criou uma carteira ainda, que vai criar aquela carteira, que aquela carteira é existente, entendeu? Existente não, que ainda não foi criada, né? Então, assim, para ele só existem 3 possibilidades, não existe erro. Só existe carteira criada, carteira não criada e carteira criada com saldo, né? No caso, ele pode achar criada com saldo e sem saldo, e uma carteira que não foi criada ainda. Para ele só existem essas 3 possibilidades. E é claro, achar uma carteira criada com saldo é muito difícil. Mas você acha que é o que ocorre quando de repente alguém comenta em um grupo de que foi roubado e tal, né? Furtado no caso, né? E de repente o valor que estava lá na carteira desapareceu. É claro, às vezes a pessoa digita em algum local, né, a palavra dela, ela é enganada por algum golpe.
Mas você não tem como ter certeza que não tem ninguém agora digitando 12 palavras da blockchain. Tem uma lista lá, é só pegar as 12 palavras e ir colocando. Em algum momento ele vai achar uma carteira com saldo. Isso é um fato. E não é só uma pessoa que está tentando fazer isso agora. Tem várias pessoas tentando fazer. Então, para uma pessoa é difícil, para outra pessoa é difícil, para outra pessoa é difícil. E o que é mais importante, a cada dia, cada vez, né, que mais pessoas vão entrando no mercado cripto, mais carteiras vão surgindo e mais carteiras vão sendo colocadas de saldo dentro dela. Então isso faz com que o número de carteiras, a probabilidade, né, seja aumentada a cada passo, mesmo que seja, né, uma percentagem mínima, sei lá, 0,00001%. Mas você precisa entender que a gente não está tratando de percentagem. A gente está tratando, né, no caso, do seu saldo, da sua carteira, do valor que está lá dentro. Então, existe uma forma, sim, de você se proteger a respeito de tudo isso, que seria a passphrase. Mas eu preciso entrar em outros conceitos de carteira antes de entrar nesse assunto. Bom, como eu disse anteriormente, né, a sua carteira são suas palavras. O que significa isso? Que se você pegar as suas 12 palavras, sei lá, de repente você criou uma carteira na Trust Wallet, né? E você recebeu as suas 12 palavras. Se você pegar agora as suas 12 palavras e for na MetaMask e não criar, eu quero fazer um backup, tem lá a opção backup, e você colocar as suas 12 palavras da Trust Wallet, vai abrir. Então percebeu que a Trust Wallet e a MetaMask não é sua carteira? Se você pegar as suas 12 palavras que estão lá na sua Trezor, né, e colocar na Trust Wallet, adivinha o que vai acontecer? Você vai acessar também a carteira que estava lá na Trezor. Então, não há diferença nenhuma. Um exemplo, né, que eu gosto de dar é o seguinte: imagine que o dinheiro que você tem está em cima da mesa, tá? Em cima da mesa. Aqui, vou colocar aqui, né? Vou pegar isso aqui, exemplo aqui, essa capinha aqui. Colocar em cima da mesa, né? Isso aqui é o seu dinheiro. E você tem uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui. O dinheiro é um só, mas você tem 4 paredes. Nessas 4 paredes tem uma janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui, uma janela aqui. E em cada janela está escrito assim: Trezor, Trust Wallet, SafePal, Ledger, entendeu? Então, o dinheiro, o conteúdo, está no meio. Você tem que entender que tanto a Ledger, a Trezor, a Trust são formas de você visualizar e de transacionar o valor que está ali. Então, é só um meio que você utiliza para ter acesso aos seus fundos, tá? Então, eu acredito que com esse exemplo você consiga ter mais ou menos ideia do que está acontecendo. Então, como eu falei, o dinheiro está no meio, né, de um quarto e há várias janelas nesse quarto. E você consegue visualizar e consegue acessar o dinheiro. Então, se você comprou lá a sua hard wallet, tem lá as suas 12 palavras e essas 12 palavras caiu na mão de alguém, essa pessoa vai simplesmente colocar em outro meio, né? Seja uma SafePal, uma Trust, uma Ledger. Às vezes você comprou na Trezor, você criou na Trezor as 12 palavras. Ele vai lá na Ledger e bota suas 12 palavras. E ele vai conseguir acessar o seu dinheiro e sacar totalmente os seus fundos. Entendeu? Espero que você tenha entendido isso. Não, Nando. Então quer dizer que hard wallet não serve para nada. Então para que ou por que eu compraria, né, uma hard wallet se a pessoa com outra carteira, um outro aplicativo, ele consegue sacar meus fundos? Bom, vamos lá que eu vou te explicar agora um outro conceito que seria o conceito de palavras, né? Bom, agora eu vou tentar diferenciar para vocês essa questão das palavras, né? Do conceito que tem atrás delas a respeito da carteira quente e da carteira fria. Nando, o que seria carteira quente e carteira fria? Carteira quente nada mais é do que uma carteira que está conectada. A Trust Wallet, por exemplo, você tem que criar ela através de um aplicativo, através da internet. Ela é quente, ela sempre está conectada. E a carteira fria nada mais seria do que uma hard wallet, porque ela não está conectada à internet, né? Ela não há
essa necessidade igual às outras carteiras. Bom, entendendo isso, o que acontece? Quando você cria 12 palavras através da internet, da carteira quente, automaticamente as suas palavras elas já estão expostas. Seja porque você pode ter um vírus no seu celular, se for uma carteira de computador, ela pode, estar exposta porque o seu computador está conectado à internet, então foi criado, a carteira na internet, então seu computador pode estar com vírus, alguma coisa, então automaticamente você já está exposto. Não quer dizer que as pessoas saibam as suas palavras, mas pode ocorrer de sim acontecer, ou mesmo de ficar algum rastro, na hora dessa criação, porque você está conectado, para te fornecer dados, tem que passar através de um servidor, de internet, então tudo que se faz no computador, que se escreve, mesmo que seja criptografado, ele está registrado, então fica muito mais fácil da gente obter o acesso. Agora, quando a gente faz através de uma hard wallet essas 12 palavras, significa que não há rastro, Você criou ela fora do ambiente conectado, fora da internet, então assim, não há possibilidade de ter vírus, principalmente se você comprou em uma hard wallet, em um site oficial de uma hard wallet conhecida, com segurança, tipo a SafePal, a Trezor, a Ledger, que são as mais vendidas no mercado. Então, se você tem essas carteiras, elas foram criadas totalmente no ambiente offline e suas palavras nunca foram expostas a nenhum servidor de internet. Mas quando você cria a própria Trust Wallet, ela está exposta ao servidor até que a Binance fornece, porque a Binance comprou a Trust Wallet. Então ela já está disponível na própria internet. As suas palavras, o saldo que está lá. Então fica muito mais vulnerável alguém entrar dentro da sua carteira, conhecer essas palavras. Então quer dizer, a primeira forma de segurança é você gerar suas palavras fora da internet, para ninguém saber por onde começar a procurar suas palavras. Então só aí, quando você já tem uma hard wallet, você já consegue aumentar um pouco a mais o nível de segurança. Beleza? Agora a gente vai entrar no assunto de passphrase. Não, Nando, olha só, antes de você entrar nesse assunto, eu queria te dizer o seguinte, quando eu coloco lá minhas 12 palavrinhas, tem a opção lá de eu colocar senha. Então assim, mesmo que a pessoa descubra minhas 12 palavras, ela tem que saber minha senha. Então, meu amigo, já vou te dizer o seguinte, você não prestou atenção no que eu te disse. Logo no começo do vídeo, eu disse o quê? Que a sua carteira são suas palavras. Não tem essa senhazinha aí que você coloca, numérica, e você acha que está protegido. Na verdade, ele só está protegendo a transação do seu aparelho, do seu celular. Significa que se alguém roubar o seu celular agora, ele não vai precisar das 12 palavras. Ele vai precisar colocar aquela senha para fazer uma transação através do seu celular. Mas se ele tiver as 12 palavras, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas 12 palavras do outro lado do mundo, vai colocar em outro celular e lá vai perguntar se ele quer colocar uma senha. Justamente para proteger o celular dele de alguém tomar o celular e simplesmente fazer uma transação ali. Então é como se fosse um bloqueio de aplicativo. Nada mais que isso. Aquela senha que está ali, ela pode ser trocada constantemente em vários aparelhos. É só você pegar 10 celulares, por exemplo, baixar 10 vezes o aplicativo Trust Wallet, colocar as palavras em todos, entendeu? E em cada um você vai colocar uma senha diferente. É simplesmente para bloquear a transação através daquele aplicativo que foi instalado. Significa que com as mesmas palavras, a sua senha pode ser diferente em vários aparelhos. Acredito que agora você tem entendido para que serve essa senha. Tá, Nando, você falou, mas ainda não falou o que seria passphrase, Até agora eu só sei que ela é a 13ª palavra, caso a minha carteira, seja de 12 palavras. Mas eu quero saber como isso vai me proteger. Bom, como que funciona a passphrase? Ela é uma palavra, já começa por aí, que ela é totalmente diferenciada.
Por quê? Porque ela não precisa ser basicamente uma palavra das 2048. Ela pode ser uma senha, vamos dizer assim, né? E você pode colocar letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Então, ela já é totalmente diferenciada das 2048. Com isso, você aumenta o leque, né, de fatorial de que pode ser pesquisado. Não vou dizer pesquisado, mas para alguém tentar achar, né? Teria que ser alguém que te conhece para saber realmente qual é a sua senha. Porque geralmente é uma senha que a gente gosta de utilizar em e-mail, alguma conta de banco que seja lá, né, aquela senha digital, né, que a gente faz de transferência, né, aquela assinatura digital. Então, assim, o ideal é, claro, você criar uma senha diferenciada, letra maiúscula, letra minúscula, números, né, caracteres especiais, que é o que? Arroba, hashtag, né, esses símbolos, né. E também uma passphrase que seria maior, né, uma palavra maior, com mais números, né, com 8, 9, 10, para você adicionar essa palavra a mais à sua carteira. Então, na verdade, quando você cria a sua passphrase, você acaba tendo duas carteiras, né? Que é a principal, que você criou com 12 palavras, e mais uma palavra que vai pegar a sua carteira, vai inserir em outra palavra e vai criar uma nova carteira. Basicamente, você tem duas carteiras. Só que você só vai utilizar aquela que tem passphrase. Isso significa o quê? Que se a pessoa achar as suas palavras, ela vai pegar as suas palavras, colocar em uma carteira e vai ver lá o saldo zerado. Não vai ter nada nela. Então, basicamente, ele vai imaginar o seguinte: olha, achei uma carteira, ou coloquei palavras aleatórias aqui, saiu a carteira do Nando e tá zerada, não tem nada dentro. Vou para a próxima carteira, procurar mais outras palavras, né, de outras pessoas. Por quê? Porque você realmente tem aquela carteira tá zerada, mas ela está dentro de outra carteira que tem passphrase. Então, no caso, a pessoa teria que colocar 12 mais uma palavra diferenciada que não é tão simples, que não está num livro de palavras, né? Então, dificulta muito o acesso da pessoa aos seus fundos. Aí você deve estar pensando bem assim: Nando, isso tudo que você falou é besteira, é baboseira, não tem como alguém saber minhas palavras, achar, colocar aleatoriamente e tal. É praticamente impossível. Bom, o erro já começa aí. Quando você diz praticamente impossível, não quer dizer que é impossível, né? Significa que existe uma possibilidade. Apesar de ser ínfima, né, minúscula, existe a possibilidade. E aí cabe a você se você vai pagar para ver ou não, porque o camarada ele não precisa de várias possibilidades. Ele só precisa digitar lá 12 palavras, ele vai ter acesso a uma carteira. Se vai ser a sua premiada ou não, ninguém sabe, né? Bom, e para dar mais embasamento a tudo isso que eu disse, existe uma publicação, um artigo, tá? Inclusive o canal Bitcoinheiros falou a respeito disso também. Eu não sei se outros canais chegaram a falar, tá, a respeito desse assunto, mas é um assunto de suma importância e que muitos desconhecem. Às vezes a pessoa compra uma hard wallet e não vai lá na opção, né, criar passphrase. E é muito simples. A própria SafePal, se você comprar ela, se você tem ela, né, depois que você criou as suas palavras, é só você ir lá em Settings e tem a opção lá. A primeira opção tá bem assim, ó. Preciso de uma passphrase. Você vai digitar que você precisa de uma passphrase. Então, você vai inserir aquela senha e o nome da nova carteira. Acabou. Vai ser feito isso, vai ser uma nova carteira com aquela passphrase, tá? No caso, a 13ª ou 25ª palavra. E aí, se você não quiser usar mais a passphrase, quiser usar outra carteira, você tem que dizer lá, não preciso de passphrase. O que vai acontecer? Ele vai retornar para sua carteira anterior, porque lembra, você continuou com as duas carteiras ainda, a principal de 12 ou de 24, e que você migra ela para outra palavra, no caso uma inserida dentro da outra, então você diz que não precisa e você volta. Supondo que você tenha saldo na que tem 13 palavras, que no caso tem a passphrase, né? Você pode simplesmente dizer o seguinte: olha, supondo que a sua carteira quebrou, né? Quando sua carteira quebrou, você compra uma nova e aí você coloca lá suas 12 palavras e aí você vai dizer novamente, preciso de passphrase. E aí você vai digitar a 13ª palavra e você vai conseguir ver os saldos da sua carteira que tinha passphrase. Se você disser que não, vai retornar novamente. E se você disser que precisa de uma passphrase e digitar uma palavra diferente, então vai ser criada uma nova
carteira. E isso você pode fazer várias carteiras com passphrase através da sua principal. A sua principal de 12 dentro de uma 13ª palavra. Você diz que não precisa, retorna para de 12. Aí você diz que precisa, cria uma nova palavra que não seja igual, vai retornar. Se você disser que é a mesma palavra, você só está fazendo um backup. Então é assim que funciona um backup de carteira com passphrase, né? Você digita as 12 e diz que precisa de uma passphrase em settings e vai lá e coloca a 13ª que você já tem. Se for uma 13ª diferente, simplesmente você vai estar acessando uma nova carteira. Beleza, era isso que a gente tinha para hoje, tá? Eu vou deixar o artigo aqui embaixo, esse artigo aqui, ó, vou até mudar a cena aqui. E aí você pode conferir, tenho certeza que esse artigo vai agregar valor a você, você vai adquirir conhecimento, entendeu? E, como eu falei, se restaram dúvidas, tenho certeza que sim, deixa aqui embaixo, comenta, que eu vou tentar te ajudar. Me procura no Telegram, tá? Fica com Deus, fui!